Vamos entregar esse momento para Jesus. Nós sabemos que mais do que alguém ter uma ideia, ter uma arte, a gente terminou ano passado aqui falando essa série do hype. Então, mais do que a gente estar em algum hype, estar seguindo alguma trend, a gente sabe que o que vai alterar a maneira como nós vivemos é sermos guiados pelo Espírito Santo. Então a gente sabe que o Espírito Santo quer falar algo com a gente nessa noite, em cima daquilo que ele gerou no coração do pastor aqui, pastor Igor, pastora Fernanda, pastores do On Fire. Primeira vez que eles estão aqui na condição de pastores do On Fire. Quem está feliz com isso também aí? Ei, glória a Deus. E a gente está em casa, né? A gente está num ambiente seguro, a gente está na casa do papai. Então vamos falar com ele, amém? Vamos. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder levantar sua mão, abençoar minha vida, orar por mim aqui. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e estar num ambiente onde o Senhor está, enche o nosso coração de alegria, mas nos posiciona em temor também. Não apenas eu que estou aqui com essa missão tão nobre de pregar a palavra, mas cada um de nós que estamos aqui, Senhor. A gente não veio aqui só porque é o rolê mais top, apesar de que a gente acredita muito nisso. A gente não veio aqui porque a música é boa, por mais que, meu Deus, como nós gostamos de estar aqui, cantarmos juntos, as pessoas são legais demais, o café é muito bom, Senhor, tudo é tão legal aqui, mas nós não viemos por nada disso nos moveria, nos tiraria talvez da televisão, ou de outro rolê que pode ser tão interessante quanto. Nós não estamos aqui por causa de nada disso. Nós queremos reafirmar que nós estamos aqui por causa da sua presença. Nós estamos reunidos aqui por causa do teu nome, Senhor, e a tua presença e o teu nome que nos enchem de alegria e nos lembram porque que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para glorificar o seu santo nome, para ter comunhão com os nossos irmãos, sim, mas principalmente para ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Então, Jesus, por favor, apesar de mim aqui, que seja através de mim que a sua voz seja ouvida com graça, que seja a tua voz ouvida na verdade, na graça que só o Senhor pode manifestar nesse ambiente e curar corações e nos reposicionar através da tua palavra. Ó Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos convence de todo pecado e que leva os nossos corações ao arrependimento. Fala conosco aqui para a honra e glória do teu santo nome. Se você concorda, diga amém, aplaude o nome de Jesus mais uma vez. Bom, postura. Primeira palavrinha que a gente lê aqui é postura. Postura, meu parça, porque a gente está no ambiente aqui dos parças. Mas postura, né, é uma palavra que meio que me perturba um pouco, né? Quando eu era adolescente, minha mãe pegava bastante no meu pé, né? Nessa fase de, eu tinha muita espinha no rosto, eu tinha um pouco de vergonha disso, né? Eu não sabia lidar muito bem com essa situação. Então eu lembro que eu ficava muito tentando esconder meu rosto, às vezes eu andava meio de cabeça baixa, né? Quem vê a gente às vezes extrovertido não sabe as crises de adolescentes que a gente teve, né? Eu lembro que tinha uma fase para mim que eu tinha muito vergonha, né? Do rosto cheio de espinha, aquela coisa toda de ser mais magrelão, cabelo tudo espetado e tal, e eu tinha que lidar muito com isso, mas eu andava muito de cabeça baixa. Então isso começou a mexer um pouco com a minha postura, eu ficar um pouquinho mais encurvado para frente, né? E minha mãe sempre pegava no meu pé, meu pai, arruma essa postura, levanta esse queixo, aquela coisa toda de pai e mãe que quer o melhor pra gente, né? Pra gente aprender a lidar com isso. Se posiciona, você está com vergonha do quê? Levanta essa cabeça, aquela coisa de pai. Meu pai era bem firme, né? Bem rígido, então eu ouvi muitas vezes essa palavra na minha vida. E eu sempre atrelei muito essa ideia da postura com a postura corporal, né? E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de postura, lembra a gente disso, né? Postura, alguém que tem uma boa postura, alguém que anda corretamente, né? Com o queixo aqui paralelo ao chão, né? Nem para baixo, nem para cima, né? Alguém que tem uma postura correta, se posiciona na coluna, senta na cadeira direita. Aliás, você já sentou direito nessa cadeira aí? Se endireita nessa cadeira aí, se você estiver sentado todo desengonçado, ajeita aí a sua postura, dá as bailarinas que dizem, né, que a postura correta, você dá aquele giro no ombro, e na onde ele para aqui, está com a postura correta, né? Então dá uma endireitada, você já deu uma giradinha no ombro aí, já sabia disso? Quem não sabia disso, você dá aquela volta no ombro, e quando ele parou aqui atrás, você endireitou, estofadinha no peito, murcha a barriga, se endireita aí, porque isso vai fazer bem para você. Aliás, né, segundo o metabolismo da gente aqui, perdão, não é essa palavra que eu queria falar, é segundo a nossa, tem hora que as palavras fogem, meu Deus, a área da educação física aqui, que estuda a mobilidade aqui, segundo essa área aqui, uma boa postura é o alinhamento correto das partes do corpo suportadas pela quantidade certa de tensão muscular contra a gravidade. É importante observar que uma boa postura nos ajuda a ficar em pé,
a sentar, a deitar em diferentes posições. A gente precisa de uma postura correta. E a má postura, nessa mesma ótica, nessa mesma perspectiva, traz dor no pescoço, cansaço frequente, dificuldade para dormir. São possíveis problemas que você pode vir enfrentar por conta da sua má postura ou a postura inadequada. E até doenças podem ser desencadeadas, como cifose, lordose, escoliose, hérnia de disco. Ou seja, se você não tiver uma postura correta, isso pode se tornar um problema crônico, né? Essa semana aí, a gente foi uma vez no kickbox, faltou 4, mas eu lembro que o primeiro dia que eu fui com o Igor no kickboxing lá, o Fábio pega muito no pé com isso, né? Ele é um cara especialista em emagrecimento e também para corrigir postura. E ele estava comentando sobre um garoto, falou: pô, o garoto está com a postura inadequada aqui, e assim, ainda dá para corrigir, mas se ele não corrigir essa postura agora, isso vai virar uma cifose gravíssima. Que bom que ele está aqui, porque a gente vai trabalhar nisso, né? Então tem como corrigir uma má postura até também nisso, dependendo do momento, né? Senão precisa até de intervenções cirúrgicas mais para frente. Então quanto antes se corrige a postura, melhor, né? E a gente percebe, principalmente essa geração agora, que a galera sofre muito com essa parada da postura por causa do maldito do celular, do videogame, televisão, que a galera fica muito ali, né? Na cama, sentado tudo encurvado, né? Parecendo o Quasímodo ali para jogar videogame. Quem conhece o Quasímodo aí? Alguém conhece o Quasímodo? Não sabem que é Quasímodo, gente? Meu Deus. O Corcunda de Notre Dame, né? Aquele personagem. Ele é o Quasímodo. Ó, tá vendo? Tem um nome o cara, até ele tem um nome. Todo mundo tem uma identidade. O cara parece o Quasímodo ali andando assim, né, cara, por causa do celular e tal. E eu, né, agora vai mudando as fases da vida da gente. Eu tenho um filho adolescente, grandão, é maior que eu, então a pessoa mais alta, ela tem mais dificuldade com postura, aí com celular e videogame. Então toda hora eu fico no pé do meu filho para replicar o que os meus pais faziam para minha saúde, né, para minha saúde lombar aqui. Eu fico: João, direita essa postura e tal. A Laura eu pego no pé também: Laura, arruma essa postura. Teve uma época que eu falei, cansei de ficar chamando a atenção dele, falei: se tiver com a postura errada eu vou dar um tapão, que aí eu dou um tapão, vai ficar ardendo as costas, você vai lembrar por mais tempo, eu falo menos vezes. Então eu falei: se eu ver com as costas erradas, passou na minha frente, plau, tapão nas costas, você vai dar aquela endireitada, aí você me vê de novo, você vai lembrar, meu pai vai me dar um tapão, deixa eu endireitar minha postura. Ajudou um pouquinho, essas técnicas meio malucas da gente assim. Mas o que acontece? Onde eu quero chegar aqui? Que quando a gente chama a atenção de alguém que está com uma postura inadequada, na hora a gente lembra. Mas eu percebo até comigo mesmo, que eu tenho ainda um pouco desse negócio de andar às vezes assim, a Dani pega no pé, levanta esse peito, arruma esse ombro aí, você está parecendo mais barrigudinho do que você é normalmente, por causa da postura, né? Você fica com a postura inadequada, você fica mais barrigudinho. E o que acontece? Passa um certo tempo, você logo volta para a postura anterior. Você não lembra de ficar com aquilo na cabeça o tempo todo, então daqui a pouco você já está andando igual o Cid da Era do Gelo assim, né? Com aquela barriguinha assim. Olha como muda, gente, a postura, né? Eu não sou marombão, mas você está com a postura correta, você fica de um jeito. Você dá, olha lá, olha que trágico aquilo. Olha, trágico, né? Ó. Muda ou não muda, gente? Olha ali, olha para o telão ali, passa vergonha um pouquinho, pastor, olha aqui. Zoado, né? Só que qual que é o problema? Quando a gente tenta mudar essa postura, porque alguém está convencendo a gente a fazer uma alteração estética da nossa postura corporal, logo a gente vai esquecer disso, porque ele é um movimento ali mecânico forçado, mas ele não é algo que se tornou um hábito. Então a gente consegue corrigir aquilo com a chamada de atenção, mas logo você volta para o natural. Daqui a pouco você já está andando assim, você não está lembrando, deixa eu endireitar esse peito, parecer que eu malho um pouquinho mais, né, que eu tomo mais cuidado com a barriguinha e tal. A gente esquece. Por que a gente esquece? Porque para que eu tenha essa postura adequada, essa postura correta, de forma natural, todos os hábitos que fazem com que eu adquira uma postura natural correta precisam ser alterados. Eu não consigo alterar a minha postura só porque alguém falou: cara, você está com a postura ruim, direita esse ombro. A gente faz isso, mas para que a gente tenha essa postura permanente, todos os hábitos que mobilizam a minha musculatura, o travesseiro que eu deito, o colchão, se eu faço atividade física ou não, se eu passo muito tempo no computador, se eu passo muito tempo no sofá, todas essas coisas vão corroborar para que eu tenha uma postura correta. Mas se eu só tento endireitar aqui forçado e ficar lutando contra a gravidade, né? A gravidade é uma desgraça, é a tragédia humana, né? Ela mantém a gente na terra aqui, mas ela faz com que tudo vai para baixo, né? Depois dos 40, então, a gravidade é uma tragédia. Se até o homem ali, se ele não for lá e começar a dar uma malhadinha no glúteo ali, se ele não começar a fazer um abdominal, ele fica todo caidinho, é gravidade, não tem pra onde correr. É uma tragédia humana a gravidade, principalmente na gente depois dos 40. E a gente tem que lutar contra ela, porque tudo que está de pezinho, depois de um certo tempo,
cai, né? Jogou para cima, cai. A gente nasceu, Deus jogou a gente para cima, depois a gente está só caindo, em queda livre, né? Tudo vai caindo, é uma bênção. Mas a gente tem que lutar contra essas leis naturais que eu considero antinaturais. É muito maldosa essa lei da gravidade aí, pelo menos em relação à nossa massa muscular e todas as outras coisas, né? Para alguns o cabelo, a barriga, assim. Quem está me entendendo, amém? Vocês são mais jovens, mas eu sei que vocês estão me entendendo, porque é assim que acontece. Então, a gente sabe que são várias coisas na nossa vida que vão corroborar para que a gente tenha uma postura adequada. E eu estou falando ainda das coisas físicas, mas vocês que são espirituais estão entendendo as coisas de maneira espiritual, amém? O apóstolo Paulo diz, né? Falei das coisas aqui dessa terra, que vocês têm dificuldade de entender isso. O que vai ser quando eu começar a falar das coisas espirituais? Então, tudo que nós falamos aqui, a gente está pouco preocupado com o bumbum caído aqui, a gente está preocupado com a realidade espiritual na qual nós vivemos, amém, irmãos? Paulo chega a dizer para Timóteo que o exercício físico é de pouco proveito, e a gente sabe quanta coisa boa acontece quando você tem uma dieta adequada e uma atividade física ali rotineira. Isso faz muito bem para o coração, isso faz muito bem para o nosso intelecto, para a nossa alma, mas Paulo diz que é de pouco proveito. Agora a piedade não, a piedade, a vida santa, a forma como nós vivemos as coisas de Deus, isso sim é de muito proveito, amém, irmãos? E nós estamos aqui pelas coisas que têm muito proveito, mas é importante que a gente entenda o que é postura como seres humanos, para a gente entender que tipo de postura que o Espírito Santo quer corrigir nessa noite aqui em nome dele, amém? Glória a Deus. Quando nós vamos para a postura do aspecto moral, quando a gente começa a pensar então, por que essa palavra postura é usada para o aspecto moral, nós encontramos aqui o comportamento de quem sabe se portar. Assim como a gente diz que alguém precisa ter uma postura física adequada, quando nós falamos de postura moral, nós estamos falando de alguém que sabe como se portar moralmente agora. Ter postura, ter compostura, tem a ver com o modo de agir, com o comportamento. Olha só, sua postura foi inadequada, ou seja, sua maneira de pensar, seu ponto de vista, opinião, seu posicionamento, tudo isso tem a ver com postura. Não é apenas a maneira como você se comporta do ponto de vista da aparência, porque a palavra aparência também é um sinônimo de postura. E talvez por isso muitos de nós pensamos que a aparência é aquilo que se mostra à primeira vista, ok? A aparência é a exterioridade, é o aspecto, né? Você vê lá uma casa, você fala, nossa, essa casa tem uma bela aparência, né? Tem um ditado aí que diz que por fora uma bela viola e por dentro um pão bolorento. A sua avó devia ter falado isso para você alguma vez. Quem já ouviu a avó falar isso? Primeira vez, pastor, que eu ouvi, você está mais ou menos parecendo a minha avó falando essas coisas. Mas é um aspecto exterior, ou seja, pode ser só uma probabilidade, pode ser apenas uma coisa que está te mostrando, mas não é uma certeza quando nós pensamos em aparência. Ou seja, eu posso chegar aqui com uma postura, né, bem vestido, bem comportado, falando com a oratória adequada, mas aquilo não refletir o interior. E muitas vezes nós pensamos nesse tipo de postura ligada à aparência. A palavra de Deus fala muito sobre a aparência no sentido de postura. Por exemplo, a gente não vai conseguir abrir todos os versos, porque eu vou ler diversos versos aqui sequenciais, tá bom? Então se não der para abrir todos, você vai anotando aí, ou depois você assiste no YouTube de novo, que você não perde. Lá em João 7,24, Jesus diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, ou seja, não se impressione com a postura, você precisa ir um pouco mais além. Paulo diz para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 5, de pessoas que fingiam santidade, mas não tinham. Ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele diz, afaste-se também desses. Paulo diz aos Gálatas, falando da sua experiência com líderes religiosos, os apóstolos inclusive da sua época, ele diz, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Gálatas 2,6. Algumas pessoas tentando provar Jesus disseram assim para ele, lá em Mateus 22,16, tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Aos Colossenses, no capítulo 2, verso 23, Paulo mais uma vez falando sobre a falsa religião, ele diz assim sobre o moralismo religioso, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, ou seja, parece que é algo religioso, algo que está ligando o homem a Deus,
falsa humildade e até severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, quando nós vemos aqui a palavra de Deus falando sobre aparência, a maioria da tratativa da palavra de Deus em relação à aparência é roubada. É muito fácil ter a aparência de. Paulo diz, essas coisas parecem que são santas, mas não muda nada. Jesus diz para você, não julguem as coisas pela aparência, ou seja, não saiam comprando um livro pela capa. Tem muito a ver com aquilo que o profeta Samuel, homem de Deus, ouve, quando ele vai decidir quem é o rei de Israel. Ele chega, ele vê o primeiro lá, maromba, grandão, homem de guerra, ele fala, cara, esse cara, por quê? Ele tinha um estereótipo de Saul na cabeça dele. Saul era o cara que todo mundo ficava abaixo do ombro dele, cabeludão, bonito, chamava atenção. Quando ele vê ali o primeiro filho de Jessé, ele fala, esse cara, Eliabe, embaçado, é ele, total. Chavoso demais o menino, ele vai ser o novo rei de Israel. E aí Deus fala para Samuel o quê? Você está se confundindo, nego. Você está olhando para a aparência. Eu estou olhando que vai além da aparência. Então quase todas as vezes que nós lidamos com essa ideia de uma aparência, com uma postura forçada, tal como essa, e dá um tapão nas costas, fala endireita, o cara endireita, mas logo depois aquilo murcha. Então a palavra de Deus, ela tem muito cuidado em nos ensinar como julgar as coisas pela aparência. Quem está entendendo até agora aqui comigo, dá um glória a Deus, amém? Claro que isso não significa que nós devemos ignorar a aparência ou a importância de externar aquilo que nós vivemos. A ideia de que talvez uma aparência boa não consiga nos convencer da verdade, não significa que a gente precisa viver numa aparência ruim. A gente não tem uma antítese aqui porque a gente está falando que a aparência pode apenas nos enganar. A palavra de Deus também nos ensina sobre nós mantermos uma aparência correta, Inclusive em Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, quando Paulo dá uma sequência de orientações finais naquela carta, ele diz assim, fujam, abstenham-se de toda forma de mal, até daquilo que aparenta ser mal. Ou seja, a gente não está tendo aqui uma tese oposta para dizer, olha, a aparência não muda nada, então eu vou ficar de qualquer jeito aqui, A gente não vai para a tendência ali franciscana, que para vender a humildade, então já que eu não posso ter uma aparência de realeza, eu vou andar aqui todo mulambo. Não é isso que a gente está falando. Por mais que, se for para escolher não ter aparência e ter o interior, é muito melhor do que a gente ter a aparência de alguma coisa, mas está vendendo uma falsa imagem, Aliás, é interessante, que João Batista, inclusive, era um cara completamente oposto ao hype de aparência, mas ele era um cara cheio do Espírito Santo. Então a gente tem muitas lições aqui em relação àquilo que se vende exteriormente, pode estar entregando gato por lebre para a gente. Então tome cuidado, não crie uma outra tese em torno disso, mas tome cuidado. A aparência ruim não é o nosso alvo, a aparência não é também a nossa meta, ou seja, nem uma coisa nem outra. O que nós estamos aprendendo aqui é não nos prendermos à aparência das coisas. Nós temos uma outra forma de avaliar o que seria então uma postura cristã adequada. Olha só o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,12, ele diz, nós não estamos tentando novamente recomendarmos-nos a vocês, mas nós estamos dando oportunidade de vocês exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Esse é o versículo padrão para a gente entender o que é uma postura cristã. Paulo está ali falando novamente quem ele é, como alguém que está defendendo o seu apostolado. Ele diz, a gente não está tentando se recomendar a vocês, a gente não está tentando impressionar vocês aqui, mas a gente está lembrando da verdade, porque muitas pessoas acabam se vangloriando da aparência, mas vocês têm que ter uma convicção do que está no coração de vocês. Meu Deus, vamos ler isso de novo. Ele diz, para que vocês tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Ou seja, Paulo está lembrando a realidade de quem ele é e do que essa igreja é em Cristo, porque muitas pessoas ainda se vangloriam de uma aparência, de uma postura fingida, mas nós precisamos ter consciência do que está dentro do nosso coração. Jesus combate uma aparência falsa quando ele ensina sobre jejum, por exemplo. Ele diz aos fariseus, vendem também uma aparência de coitadinhos, vendem uma aparência também de santos, nossa, como nós amamos a Deus, e eles fazem isso quando eles estão jejuando, eles ficam ali com cara de triste, tipo assim, nossa, olha, eu estou jejuando, olha como eu estou passando fome, olha como eu estou buscando a Deus. E Jesus repreende isso lá em Mateus 6,16, ele diz, quando jejuarem não mostra uma aparência triste como hipócritas. Ou seja, você está buscando a Deus, você está vivendo algo com Deus, não fica tentando mostrar para as pessoas que você está vivendo com Deus, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente, eles já receberam a sua plena recompensa.
Jesus fala, quando você for jejuar, no verso seguinte, ele fala, bota um perfume, veste a sua melhor roupa. Você está morrendo de fome, você está com ódio ali, da dor que você está sentindo, mas você vai fingir plenitude ali de certa forma. Jesus está falando, você vai sorrir e acenar. Você está morrendo por dentro, mas você está ali. Nossa, estou muito bem. A melhor coisa que existe é fazer jejum e passar fome, e lembrar o quanto eu sou pecador. Aleluia, glória a Deus. Você está fingindo? Não. Você está protegendo o seu coração. Você não está querendo exibir a sua dor. Olha, nossa, olha eu aqui. Você está dizendo não. O que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Ninguém precisa ver uma aparência aqui e ser convencido pelo que eu estou tentando mostrar. Mas os frutos, eles vão se externar no momento. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, verso 7 diz, vocês estão apenas observando a aparência das coisas, mas se alguém é convencido de que pertence a Cristo, deve considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Paulo estava mais uma vez defendendo aqui, porque as pessoas convencidas pelos superapóstolos começaram a pensar que tudo precisava ser muito no exibicionismo, né? A gente vive essa realidade hoje. Quantos homens, né, de Deus, né, com a sua oratória, com as suas roupas, com a sua projeção neurolinguística, né, se vendem como os verdadeiros homens de Deus. Aí aparecem uns caras chumbrega que nem eu aqui, tatuado, com nevô na cabeça ainda, e a galera fala, não, esse cara não é de Deus. E Paulo está falando, cara, eu vou continuar do jeito que eu sou, e parem de julgar as coisas pela aparência. As coisas de Deus estão muito além daquilo que pode ser visto num terno, estão muito além daquilo que pode ser visto num estilo de canção, estão muito além de um lado e de outro. Eu gosto de dizer que na minha geração os caras mais religiosos se parecem comigo. São os caras tatuados, são esses caras aqui todo descoladinho, que fica brigando com quem tem ainda um estilo tradicional e fica achando que são mais crentes do que os outros. Meus irmãos, nem um lado nem outro. A gente não está preso em aparência, porque Deus não está preso a uma aparência, nem a essa aparência que parece que é cool, que é descolada, nem a aparência tradicional. Deus está olhando para o coração e vendo, aquilo ali é em espírito, aquilo ali é em verdade, aquilo ali é a postura de um coração rendido na minha presença. Quem coloca o selo de aprovação na gente é o Senhor, não é o que as pessoas estão vendendo, nem de um lado, nem do outro. Quem está comigo aqui? Porque Tiago nos ensina isso, que quando nós queremos realmente viver a verdade de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus como quem olha para um espelho, mas depois lembra o que a palavra de Deus revelou a respeito do nosso coração, porque a palavra de Deus não é um espelho para a aparência, a palavra de Deus é um espelho para a alma. Tiago diz que um homem que não está preocupado em ter uma mudança interior, uma postura do homem interior, é alguém que depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1,24, ou seja, o cara olha para a palavra, e a gente quando olha para a palavra, eu não sei você, talvez você seja um pouco melhor do que eu, mas quando eu olho para a palavra, eu vejo quanta coisa ruim tem em mim, quanta coisa precisa ser mudada pelo poder do Espírito Santo, e eu preciso sair dali lembrando da imagem real que a palavra me mostrou. Mas eu também, quando eu olho para a palavra, eu lembro daquela graça que me transformou, e eu lembro que eu sou filho de Deus também, e eu não posso esquecer da realidade da palavra de Deus. Eu não posso me esquecer dessas duas coisas, que ainda existe muita coisa para mudar, mas a realidade da palavra de Deus me mostra o rosto de Jesus, quando eu olho para ela dizendo, você é meu filho amado, e eu tenho alegria em você, amém? Então nem o diabo pode me colocar debaixo daquela aparência de quem tem muita coisa para mudar, mas o Espírito Santo de Deus também me lembra que eu sou um filho de Deus num processo de trabalho, e essa é a verdade real, não apenas como um espelho embaçado que me confunde, mas como uma verdade de Deus que revela o meu interior, que mostra quem eu sou, que me posiciona nele, como cantaria Mateus Brito, né? Tira a máscara do meu interior e revela quem eu sou. É isso que a palavra de Deus está fazendo aqui nessa noite, mostrando para nós o que nós precisamos mudar, não uma postura que pode ser comprada, ser alterada apenas exteriormente, mas dentro é tudo bagunçado. Jesus não quer fazer isso com você. Jesus não morreu na cruz do Calvário, deixou a sua palavra, o seu Espírito Santo, para você apenas se parecer com o Filho de Deus. Ele fez isso para de fato te tornar um filho de Deus, e te dar a postura do filho, e transformar você à imagem e semelhança do seu Filho amado. Te mandou comprar ali um xing-ling ali, uma coisa falsa que você fala, parece que é, mas quando você vai checar na verdade, só parecia de longe, com o barulho dos carros, com a luz do on fire, que você fala, não é original. Chega pertinho, olha ali, não é original. Não, Jesus não morreu na cruz para te dar uma aparência de alguém que foi transformado. Ele morreu por você e por mim para nos transformar à sua imagem e semelhança.
até que todos cheguemos à postura, à perfeita varonilidade de Cristo, à estatura de um varão perfeito. Amém? Quem está comigo aqui? Então você entende que o que Jesus quer que você entenda nessa noite é que Ele quer mudar a sua postura interior. E como que isso acontece? Quais são então, pastor, as orientações para que realmente a gente não mude apenas a nossa aparência, para que a gente não apenas viva por aparência? A primeira coisa que a palavra de Deus quer fazer é mudar o desejo no seu coração de agradar a Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo quer mudar dentro de você é a maneira como realmente o seu coração tem interesse nisso. Porque se você não tem interesse, você não se sustenta em nada. Quem odeia academia? Que odeia academia? Nossa, pastor, eu odeio academia. Tem gente que odeia. Quem odeia? Levanta a mão, confessa. Eu também odeio, gente. Eu odeio academia. Mas, convencido da necessidade, eu me vejo forçado a estar lá sempre. Então, eu não adoro academia. Nossa, como eu amo estar aqui, puxar ferro, ficar ali, aquele monte de gente que, fica no espelho e tal, aquela coisa toda, aquele ambiente. Eu não gosto daquele ambiente. Mas eu preciso do resultado que, para mim, no meu caso, aquele ambiente me proporciona. Eu descobri depois de um tempo que eu sou escravo dessa porcaria, porque assim, eu fico uma semana sem eu começo a dormir mal, começo a ficar com dor nas costas. Então assim, eu já entendi, minha escravidão é uma bola de ferro no pé chamada academia. Mas eu amo o resultado que aquilo me proporciona. Então por mais que seja uma tortura psicológica para mim, viver aquela realidade, eu preciso daquilo. Só que presta atenção, o que Jesus quer fazer com você, não é colocar uma bola no seu pé ali, uma bola de ferro no seu pé e falar, nossa, por mais que você odeie isso, você precisa do resultado. Não, não é isso que o Espírito Santo faz. Ao contrário de muitas coisas que na nossa vida comum a gente precisa fazer, porque a gente almeja apenas o resultado, o peso do resultado daquilo que vai acontecer na sua vida, vai fazer com que você se apaixone pelo processo da palavra de Deus. Se apaixone pelo processo, porque o Espírito Santo nos conduz em amor. O Espírito Santo não nos conduz numa obrigação de servi-lo e de amá-lo, mas quando você começa a ter comunhão com Ele, ainda que essa comunhão muitas vezes precise começar pela disciplina, e aqui é o segredo, na grande maioria dos casos, cada um de nós aqui começa a ter comunhão pela necessidade, pela disciplina. A gente fala, eu preciso ler a Bíblia. Caraca, velho, eu vou dormir 11h30 da noite, não li a Bíblia hoje, deixa eu ler a Bíblia. Puxa, não acredito, já é 11 horas, não orei ainda, deixa eu orar pela comida. Muitos de nós começamos por esse processo, mas se você abraça esse processo, você começa a ter comunhão com o Espírito Santo o tempo todo, você começa a se apaixonar por esse processo, porque o Espírito Santo quer mudar no seu coração, e se você não tem ainda esse desejo hoje, eu profetizo que isso vai começar a acontecer na sua vida, nessa noite. Ele quer mudar dentro do seu coração o seu desejo de agradar a Deus. É por isso que Davi ora lá no Salmo 139, verso 24 e diz, vê se em minha conduta alguma coisa te ofende, e me dirige pelo caminho eterno. Que oração louca é essa? Davi não está lembrando de alguma coisa ruim dentro dele, ele não sabe. Esse salmo começa com, sonda-me Senhor e me conhece. Davi está falando aqui de coisas que ele mesmo desconhece, mas ele fala, se tiver alguma coisa errada aqui que eu não conheço, me sonda aqui, Jesus. É isso que Jesus quer mudar no seu coração, não das coisas que está na cara que eu estou fazendo errado, que todo mundo sabe que está fazendo de errado, mas mudar o desejo no nosso coração de agradar a Deus, é dizer até assim, Jesus, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que eu não sei, que te ofende, me endireita aqui, porque o desejo do meu coração é te agradar, não é mais uma obrigação, e eu profetizo que essa vai ser a sua realidade, de alguém que vai acordar de manhã e vai ter consciência, Jesus, meu desejo hoje não é te ofender, meu desejo hoje é te agradar. Quem recebe isso em nome de Jesus, amém? Ele quer mudar o desejo no seu coração de agradá-lo. Meu Deus, que alegria de saber que Ele é o maior interessado em fazer isso. E como que Ele vai fazer isso? Primeira coisa, diga comigo, a palavra. O seu desejo não vai ser alterado até que você descubra qual é o desejo do coração de Deus para você. E o desejo do coração de Deus para você está na sua Bíblia, está na palavra. Ou seja, se você pensa que você vai conseguir mudar a postura interior do seu coração, gastando horas maratonando Netflix, jogando online seu videogame ali, passando tempo só trocando ideia com os amigos, rolando feed de rede social, isso nunca vai acontecer. Você pode conseguir mudar a sua postura aqui no sábado, na hora que você senta para ouvir a palavra. Você pode conseguir mudar a sua postura lá no clã, para falar, nossa, Deus é o Senhor da minha vida. Mas Ele sabe realmente, porque nós revelamos o nosso coração em relação àquilo que se assenhoreia das nossas almas, com o tempo que a gente gasta com aquilo, com a forma com que a gente se relaciona com aquilo. Um homem pode dizer que ele é apaixonado pela esposa,
declarar que ama a esposa, que ama os filhos, mas gastar o tempo dele todo com trabalho, com hobbies, com amigos, com televisão. Dizer uma coisa é muito fácil, viver uma realidade é completamente diferente. Se você realmente crê nisso, que o Espírito Santo está interessado, e se você deseja, a primeira coisa que você precisa mudar é o tempo que você passa com a palavra, meu irmão e minha irmã. Não tem como o nosso desejo ser mudado se a gente não se enfiar de cabeça nisso. Eu desafio você, passe mais tempo com a palavra. Eu duvido que você não vai amar a palavra, que você não vai começar a querer passar mais tempo ainda com a palavra. E você precisa começar a fazer isso, porque o Espírito Santo, ele te guia na verdade, por meio da palavra. Deus fala com a gente às vezes numa série da Netflix, é legal também, você fala, estou vendo negócio de Deus ali. Mas se você está vendo só o negócio de Deus na música, na Netflix, na conversa, é porque você está passando pouco tempo com aquilo que realmente é um instrumento de Deus para mudar o desejo no seu coração e consertar as posturas interiores que precisam ser mudadas. E o nome disso é Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, amém? Somente a Escritura pode fazer isso. E Davi diz isso lá no Salmo 119, versículo 9, ele diz: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Ou seja, como o jovem pode manter adequada a sua postura, se manter alinhado com os caminhos de Deus? Ele diz: vivendo de acordo com a tua palavra. Você quer ter postura, meu parça? A palavra de Deus vai te ensinar qual a postura correta, e o Espírito Santo, por meio da palavra, vai te alinhar. Melhor do que um yoga, melhor do que uma academia, melhor do que um pilates. É o Espírito Santo que te guia a toda a verdade e não te deixa confundido. Você pode aplaudir o nome de Jesus, glorificar o Espírito Santo que vive em você? Amém? Segundo caminho complicado, mas necessário para você mudar completamente a sua postura interior. Diga comigo: amizades. Ei Deus, é uma soma. Eu não quero nem colocar uma terceira coisa aqui. Palavra e amizades. Quando você pergunta, pastor, como que eu mudo a minha postura? É o tempo que você passa com Deus e o restante do tempo com quem que você passa. A palavra de Deus diz assim para nós também no Salmo 101, verso 3: repudiarei todo mal, eu odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. O Salmo 1 diz que, ao contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, ele ignora completamente. A conduta dos pecadores não chama minha atenção. Me assentar na roda daqueles que zombam de Deus não é para mim. Comungar com pessoas que odeiam a lei de Deus, bater palma para gente que milita contra a minha fé, não, eu odeio isso. Isso não me domina, isso não faz parte da minha vida, porque as pessoas com as quais você tem relacionamento determinam a sua postura. Alguns coaches ousaram dizer nesse século que se você quer saber quem você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Se você anda com 5 idiotas, com certeza você é o 6º idiota do rolê. É uma verdade, meus irmãos, é pesado, mas postura, meu parça, reavalia a sua vida. Agora, se você anda com 5 pessoas que, assim como você e eu, temos dificuldades, temos problemas, mas são pessoas que estão tentando vencer na vida. É gente que está pensando em fazer um curso, estudar, está pensando em se casar, está pensando em levar as coisas de Deus a sério. Tem as coisas ali, os percalços, tem coisa que é para ajustar. Tem, meu irmão, eu tenho a vida inteira, você vai ter a vida inteira, mas o foco dessa pessoa está no alvo, o foco dela é Jesus. E se você está andando com 5 pessoas assim, com certeza você é a 6ª também. Mas você descobre nessa noite e escolhe se você quer continuar sendo o 6º idiota dos 6 no rolê, ou se você quer ser o 6º sábio, se você quer ser o cara que anda com gente correta. Porque, olha só, Daniel tinha 3 amigos. Vê se entre os amigos de Daniel tinha algum Zé Ruela que falou: não, deixa eu me postar nesse estátua aqui, porque eu tenho medo de fogueira. Não, diz que os 3 estavam juntos naquilo, e um segura a mão do outro, cara. Se tivesse um ali que falava: mano, vamos dar uma rameladinha aqui, de boa, a gente está só uma dobrada, o nosso coração está em Jesus, não tem problema se dobrar na estátua aqui não. Está entendendo? Manja aquela ideia da laranja podre? É assim que funciona. Então, se você quer ter uma postura interior e não uma aparência de crente, não uma aparência de filho de Deus, decida nessa noite, em nome de Jesus, entender que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que Ele quer mudar o desejo no seu coração nessa noite, mas Ele não vai fazer as coisas que cabem a você. E abrir a sua Bíblia e mudar as suas amizades é uma decisão sua. Postura, meu parça, você precisa querer mudar. Outra coisa que muda completamente a nossa postura, um desejo no nosso coração de ver outras pessoas sendo salvas. Que uma postura inadequada, eu sempre digo, é fácil falar, né? As más companhias corrompem os bons costumes. A gente sempre acha que é os outros. Às vezes você é a má companhia do rolê, está zoando os outros.
E quando nós queremos que o Espírito Santo mude a nossa vida, é porque nós começamos a pensar no outro, que talvez alguém que está vendo a minha postura inadequada, está se frustrando, está se dando mal, porque para alguém ser salvo, ele precisa ver uma postura de um cristão que impacte a vida dele. Billy Graham disse que a maior pregação que ele ouviu na vida, foi de Mahatma Gandhi, estudando na mesma universidade. Aquele jovem hindu, olhou para os olhos de Billy Graham, aqueles olhos azuis impactantes de Billy Graham, e ele disse assim: eu me tornarei um cristão quando eu conhecer um de verdade. Billy Graham disse: essa foi a maior pregação que eu ouvi, porque ele disse aquilo olhando para os meus olhos, e aquilo mudou a minha maneira de pensar. Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, ele diz que muitas esposas tentam convencer o marido de tanto falar. Aqui não, aqui as esposas vão na boa, não ficam pegando no pé, suave. Isso era lá na época de Pedro, as nossas mulheres não ficam enchendo a paciência, jamais, nunca fazem isso. Mas Pedro diz que muitas esposas, não as nossas, obviamente, nossas esposas são, que isso? Assim, nunca cobraram a gente 2 vezes de nada, assim, né? Diz a lenda que assim, esposas, quem é casado aqui, quem é esposa aqui, ó, seu marido falou que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer, não precisa ficar cobrando ele a cada 6 meses, ele vai fazer, ele faz, tenha paciência, uns 3 anos e meio ele vai terminar de apertar aquela torneira, ele vai trocar aquela situação, segura, fica cobrando o cara, de 6 em 6 meses fica cobrando, ele de trocado, calma, ele vai fazer, brincadeira, gente, homens, a gente precisa resolver isso aí no Burning Man, eu bato em vocês, mas vamos lá. Mas o desejo de ver outros salvos, olha o que Pedro diz, ele fala da esposa, que ele diz, do marido que é ímpio, o marido tranqueira, tipo alguns aí, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O cara vai ser ganho sem palavras, só de olhar para uma cristã verdadeira dentro de casa. É louco o bagulho ou não é? Você sabia que muita gente na sua faculdade fala: nossa, esse cara é um tranqueira, sabe por que ele não muda? Porque está faltando ele observar a conduta de um cristão verdadeiro e honesto, que não fica falando, mas vive o evangelho. Quem quer fazer isso em nome de Jesus? Não adianta a gente ficar soprando na praça não, que a gente é Don Fire, clã na praça lá, tem Pug lá em Yorkshire que vive melhor que a gente. Não estou falando nem dele ter um pai de pet, eu estou falando da conduta honesta. A gente precisa mudar a nossa postura, meu irmão, porque quando a gente muda a nossa postura, alguém vai olhar para você e vai falar: eu quero ser igual a você. E esse é o desejo de Jesus, que as pessoas olhem e falem: eu quero ser igual a essa menina. Amém? Quem está comigo nisso? Ei, por fim aqui, o desejo de viver debaixo de bênçãos e livre de maldições. A palavra de Deus diz: o Senhor firma os passos de alguém quando a conduta desse o agrada. Quando a pessoa tem uma postura correta diante de Deus, Deus está dizendo: vou firmar os seus passos. Sabe o que é isso? Você não vai tropeçar, você não vai se dar mal. Se a sua conduta agrada a Deus, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Provérbios 14:14. Ele retribui ao homem conforme o que esse faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. A palavra de Deus está dizendo para você que quando você permite que o Espírito Santo, pela palavra, mude a sua conduta, você está debaixo de bênção, você está livre de maldição. Nós não queremos uma aparência irreal, irmãos, nós queremos uma postura interior que mude, para a glória de Deus, que Cristo brilhe em nós. Sabe quando Jesus estava no monte, na transfiguração, eu queria chamar a galera do louvor aqui no fire. A palavra de Deus diz que a aparência de Jesus mudou. Olha só que interessante, lá em Lucas 9, em Mateus 17, eu acho que é isso, Lucas está anotado aqui, Lucas 9, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Ou seja, a aparência de Jesus mudou, o rosto dele mudou, as roupas dele mudaram, mas isso foi uma consequência de uma comunhão plena, de uma atividade de intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, a nossa intimidade com o Espírito Santo muda a nossa aparência, muda as nossas roupas, muda aquilo que é visto exteriormente também. Muda. As pessoas começam a olhar para a gente e ver algo diferente na nossa aparência também. Mas sabia que o mesmo aconteceu com Moisés? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo começa a nos lembrar disso. Ele fala de 2 alianças. Uma primeira aliança também fez com que o rosto de Moisés se tornasse resplandecente. Mas qual que é o lance aqui para nós? Moisés percebeu isso, tinha que pôr um véu, porque a galera não conseguiu olhar para ele. Tamanha glória que mudou a aparência dele, e tamanha glória nessa noite quer mudar a sua aparência também, amém, em nome de Jesus, para que haja um brilho diferente no seu rosto, no seu olhar, para que você brilhe como uma estrela do céu. O problema é que com Moisés, olha só o que diz o verso 7 de 2 Coríntios 3, o ministério que trouxe morte, gravado com letras em pedras, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés.
por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque aquele brilho, num determinado momento, começou a apagar. Só que na hora que o brilho começou a apagar, Moisés, encantado e enganado de certa forma pelo poder que existia na aparência, continuou usando o véu, como se de fato ele ainda estivesse brilhando. Mas isso revelava uma glória que era recebida, mas que tinha data de validade, que tinha um prazo determinado. E essa não é a aliança para a qual nós fomos chamados. Jesus não te chamou para num momento estar brilhando para a glória dele, e no outro momento ter que usar um véu para fingir que brilha. Paulo vai dizer assim, olha só, abre a Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, agora sim, para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 3. Meu Deus, isso é tão poderoso. Eu sei que o Espírito Santo vai trazer cura para o seu coração, vai permitir que você entenda qual o propósito e o processo de Deus na sua vida. O verso 7 diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha o verso 8: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se aquilo que estava acabando se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que é permanente. Portanto, visto que nós temos tal esperança, nós mostramos muita confiança. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem um resplendor que desvanecia. Aquilo que eu disse, a glória já passou, mas eu precisava manter a aparência de que está tudo bem, de que a glória está vivendo, de que eu tenho a postura, de que eu continuo chapando por Jesus, de que eu continuo queimando. Jesus está dizendo para você: não, tira esse véu, o brilho acabou, não é a realidade de você. Tira esse véu, para de vender essa imagem, porque a glória que Ele quer colocar dentro de você não é uma glória que precisa ser vendida como uma imagem, é uma glória permanente que vai te fazer brilhar cada dia mais. A presença do Espírito Santo quer te libertar da aparência das coisas, para fazer com que você viva numa postura real, numa postura surreal, numa postura transcendental, sobrenatural, da presença dEle na sua vida, que não precisa de um véu para ser escondido. Jesus não usou um véu quando a glória do Espírito Santo estava sobre Ele, porque a glória real pode ser vista nas nossas vidas. A presença de Jesus não é para ser escondida, para que as pessoas falem: puxa, nem consigo olhar para Ele de tão santo que Ele é. Não, as pessoas querem ver a santidade de Jesus brilhando em você, para dizerem: se Ele consegue, eu consigo também mudar a minha vida. Se essa pessoa pode viver debaixo da presença de Jesus, ela é a minha inspiração para que eu viva em uma glória que não precisa ser escondida, mas que também nunca vai se apagar, se nós decidirmos hoje viver por uma glória real. Não pela aparência de crente, de uma letra que mata, mas pela presença do Espírito, por uma presença que traz vida e vida em abundância. Meu Deus, por isso que ele diz assim: de fato até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações. O verso anterior vai dizer: porque somente em Cristo o véu é removido. O verso 16: porque quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, o Senhor é o Espírito. Se coloca em pé para ler esse verso. Olha só: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que te liberta de uma aparência das coisas e te coloca na realidade daquilo que Deus tem para você. Porque todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, segundo a realidade de quem Ele é, segundo a sua glória, segundo o seu modelo, segundo a sua vida, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito de Deus, que não vem fora de você e te toma, o Espírito de Deus que está dentro de você e vai te fazer brilhar e viver uma vida real, não de aparência, mas da verdadeira postura, meu parça, que Ele te chamou para viver. Você pode levantar a mão para Ele, você pode fazer uma oração sincera em relação à sua vida e falar: Jesus, vem em mim quais caminhos tem desagradado o Senhor. Jesus, olha para o meu interior e vê quais coisas têm ofendido o Senhor, porque eu estou fingindo muitas vezes que eu sou crente,
eu estou endireitando a minha postura religiosa forçada, mas a gravidade do peso do pecado me joga. Quando eu desapercebo, eu logo estou encurvado no pecado de novo, eu logo estou com a boca no pó de novo, e preciso colocar um véu para fingir que eu sou crente. Mas Jesus, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui, está falando comigo, e Ele não quer me dar uma aparência de filho, Ele me chama de filho, Ele diz que eu sou filha, Ele diz que eu sou filho, e que essa glória vai brilhar cada vez mais, até que seja um dia perfeito, e que a presença do Senhor na minha vida vai me libertar do poder do pecado, vai me reposicionar nele. Levante sua mão, comece a adorar Jesus enquanto nós cantamos. Levante suas mãos e comece a confessar a liberdade do Espírito, a liberdade dos filhos de Deus, em nome de Jesus.